quando nós perdemos a paz com uma pessoa? O que acontece quando o seu coração acelera por estar próximo de uma pessoa? Você não estava assim, mas de repente você perdeu totalmente a paz. Ou, vamos lá, você vai contratar uma pessoa para trabalhar com você e a pessoa nem começou e você já perdeu a paz. Isso já aconteceu com você? Aí você está numa mesa, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa comunicadora e de repente seu coração fecha e você fica em silêncio. E você fica em silêncio especificamente por alguém diferente naquela mesa. Alguém marcou uma reunião com você e você foi atender a pessoa, você teve a reunião, mas de repente, no meio daquela reunião, sabe, seu coração fecha para aquela pessoa e você sente que não deve dar prosseguimento àquele negócio. E sabe o que é pior? Nós não queremos sentir algumas coisas de algumas pessoas. Nós não queremos ter um sentimento ruim em relação a algumas pessoas. Mas e se isso for uma forma de Deus te avisar? E se isso for uma revelação de Deus em você? Estou falando que Deus conhece o nosso caminho. A Bíblia diz que o homem planeja, projeta, mas a decisão vem do Senhor. Deus sabe quem é quem. E às vezes não é que a pessoa seja ruim, não é que a pessoa seja má, não é que a pessoa não preste, mas é que no plano que Deus tem para a tua vida, não faz parte aquela pessoa para a tua vida, para o teu propósito, para o destino que Deus tem preparado para a tua vida. Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Você só vai receber o que é bom aqui. Orações, palavras de direção. E nós estaremos também colocando você em oração. E no final aqui dessa live, eu quero fazer uma oração especial por quem precisa tomar decisões importantes e não está sabendo que caminho ir, porque talvez esteja confuso ou esteja, aflito. Uma coisa é certa. Se você precisa tomar uma decisão e você buscar a ajuda de Deus, se apegar a Deus, você vai ter resposta. Amém? Eu creio nisso. Deixa eu compartilhar com você uma palavra. Em João capítulo 14, verso 27, a Bíblia diz assim: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Não se perturbe e nem tenha medo. Se Jesus disse que eu não preciso me preocupar, por que às vezes parece que a paz ela é roubada de mim? Sabe, você estava em paz, você estava tranquilo, mas de repente a paz foi tomada como por assalto de você. E você fica assim pensando, meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que o meu coração fechou? Por que não senti mais paz de estar com essa pessoa? O que é que está acontecendo? Porque nós temos que estar muito atentos quando Deus começa a mostrar as coisas para nós. Às vezes, aquela agitação que veio a você, aquela agitação que você não estava com ela, você não estava agitado, mas a partir do momento que você começou a conversar com uma pessoa, ou a partir do momento, que você começou a acertar algumas coisas com alguém, lhe veio aquela agitação, aquela angústia, aquele aperto no peito, aquela perturbação. Bem, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez Deus esteja mostrando para você que o caminho com aquela pessoa não é um caminho que vai ser bom para você. E digo mais, Deus nos alerta de perigos em potencial. Deus nos alerta, Deus nos avisa ainda mais.
se você tem o hábito de antes de estar com uma pessoa ou de antes de fechar um negócio, antes de você ter uma conversa, uma reunião, se você tem o hábito de orar, então saiba que isso que está acontecendo com você pode ser uma revelação de Deus. Pode ser uma revelação de Deus. Sabe quando a pessoa fica na sua frente e parece que até as suas palavras são roubadas? Que você não consegue falar o que você estava acostumado a falar para ela. Mas talvez Deus esteja querendo mostrar ou Deus esteja querendo revelar para você que você tem que ter cautela. Cautela na sua conversa. Cautela no nível de relacionamento que está se encaminhando aquela conversa. Ou até mesmo Deus pode estar fechando o teu coração para você não dar mais prosseguimento a esse negócio, não dar mais prosseguimento a essa contratação, não dar mais prosseguimento, sabe, a essa aliança que você está querendo fazer. Nós temos que estar muito suscetíveis a ouvir o Espírito Santo. Eu creio que quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais Deus revela para nós, mais Deus mostra as coisas para nós, e quando a sua paz é tirada, quando a sua paz é roubada de você, saiba que Deus pode estar mostrando para você, porque isso é uma agitação no seu espírito. Não é uma coisa que está na sua cabeça, é uma agitação no seu espírito. Você não sabe o porquê, mas a partir do momento que você começou a conversar com aquela pessoa, a paz saiu, você ficou ansioso, você ficou agitado e seu coração fechou para essa pessoa. Bem, Deus está sabendo de alguma coisa que você não está. E para você não tomar uma decisão precipitada, o melhor que você tem que fazer é orar. Sabe, tire alguns minutos para orar. Diga para a pessoa, se você está fazendo negócio com ela, diga para ela, me aguarda, sabe, algumas horas que eu vou lhe dar a resposta. Me aguarda um pouco que a gente já volta a conversar. Ou pede para ir no banheiro e no corredor indo para o banheiro, ore a Deus, diga, Senhor, o que o Senhor está querendo me alertar? Por que eu perdi a paz? Por que eu perdi a alegria de estar com essa pessoa? Eu queria tanto conhecer ela, eu queria tanto fazer um negócio com ela, eu queria tanto, né? Bem, esses sentimentos, eles não são aleatórios. Esses sentimentos podem ser o próprio Espírito Santo de Deus dentro de você, mostrando para você alguma coisa que você não está vendo. Então não ignore, certo? Talvez até mesmo Deus não quer que você dê prosseguimento a essa sociedade. Deus não quer que você dê prosseguimento nessa amizade. Teu coração fechou para essa pessoa porque ela não é confiável. E ela pode estar com segundas intenções contra você. É por isso que, se nós mantivermos nossos canais limpos, ou seja, ouvindo a Deus em todo momento, Deus vai nos ensinar e vai nos mostrar se devemos ou não confiar. Sabe qual que é o problema da gente? Esse não é só o problema seu, é o meu problema, o problema de todo mundo. Nosso problema é a gente pensar que todo mundo é bom. O nosso problema é nunca, imaginarmos que a pessoa pode estar querendo tramar algo contra a gente. A gente não pensa nessas coisas. A gente não pensa na maldade das pessoas, a gente não pensa, na inveja das pessoas, a gente não pensa, que a pessoa está ali, mas ao mesmo tempo ela está contrariada com a gente, ou que ela está ali e ela tem um objetivo, de querer ter algo seu. Nós não imaginamos essas coisas, mas o Espírito de Deus em nós, que muitas vezes nos agita, ele pode estar nos revelando e nos mostrando. É que nem quando você está conversando com uma pessoa e ela nem fez uma coisa tão grave contra você, mas você fica irritado com aquilo. Você fica irritado, sabe por quê? Porque o que você ouviu é só a ponta do iceberg. O que você ouviu é só a ponta do iceberg. E você pensa que você foi demasiado, mas não, foi só a ponta do iceberg. É por isso que eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que Deus aumente seu discernimento espiritual. Eu quero orar para que você abra seus olhos
Eu quero orar para que você esteja atento ao Espírito de Deus e você não venha errar. Amém? Porque Deus fala conosco. Amém? Escreve aqui nos comentários isso, Deus fala conosco. E deixa eu lhe convidar, se você quer, sabe, se aproximar desse conhecimento, do discernimento espiritual, de procurar conhecer mais as coisas espirituais e se aprofundar, eu quero convidar você a se tornar nosso aluno dentro da Academia Kingdom Global. A Academia, ela é um treinamento com vários módulos, com vários professores que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Vem ser nosso aluno. Você pode fazer online de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Também quero falar para você dos nossos devocionais que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. Tem abençoado a vida de muita gente. Tenho certeza que vai te abençoar tremendamente. Você vai ser abençoado, sua casa vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada e você pode adquirir nossos livros no nosso site. Posso orar por você? Você me permite orar por você? Amém? E uma pergunta para você antes de eu orar. Você tem notado exatamente isso que eu estou falando? Isso já aconteceu com você? Do seu coração fechar para alguém? Ou de você ficar irritado enquanto conversa com uma pessoa? Ou sabe, você, no momento que estava conversando com ela, você ficou, sabe, totalmente, como é que eu posso dizer, desfocado. Você deveria estar focado, mas você fica desfocado. Isso já aconteceu com você? Bem, Deus está mostrando alguma coisa aí para você. Amém? Eu creio num Deus que fala conosco. Eu creio que o Espírito Santo, ele não está, sabe, quietinho ali dentro do nosso interior e sabe, sem se envolver nos nossos problemas ou nas circunstâncias da nossa vida. Não, eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus presente, eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala conosco. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, abençoe essa pessoa nas decisões que ela tem para tomar. Dá sabedoria para ela, dá visão espiritual, dá discernimento. Ajude ela a tomar o melhor caminho. Ajude ela a decidir certo, a decidir bem. Eu oro em nome de Jesus para que tudo aquilo, Senhor, que é atrapalho na vida dela caia por terra e tudo aquilo que tem se levantado contra ela não prospere, no nome de Jesus. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, projetos e sonhos. Libera do teu poder, Pai. Derrama da tua graça e abençoe a vida dessa pessoa, sua família e tudo que estiver ligado a ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live com outras pessoas. 18 horas, vem orar com a gente aqui, tá? Nós temos orado às 18 horas aqui. Vem orar com a gente às 18 horas. Vem fazer parte dessa grande, eu posso dizer, família profética de intercessão e oração. Um abraço a todos e até mais. A segunda característica que eu vi em Jesus é que Jesus era pacífico. Em Mateus capítulo 5, verso 9, a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os discípulos se inquietavam com a necessidade de alimentar as multidões. Jesus não. Ele agradecia a Deus pelo problema. Os discípulos berravam de medo na tempestade, mas Jesus não. Ele dormiu enquanto a tempestade durou. Pedro desembanhou a espada para lutar contra os soldados, mas não Jesus. Ele levantou a mão para curar. Seu coração estava em paz. E quando os seus discípulos o abandonaram, ele ficou em paz. Quando Pedro renegou, Jesus não perdeu a calma. Quando os soldados cuspiram em sua face, ele não cuspiu fogo neles. Muito pelo contrário, ele estava em paz. Ele é pacífico. Nós que somos um pouco problemáticos. Então eu fico imaginando, essa era a característica de Jesus. E como eu disse, ele, sabe, alcançou a máxima em tudo. E nós, será que já estamos no nível 1, de sermos pacíficos?
Porque a Bíblia diz que quando alguém pecar contra você, vai e tenta reconciliar com o teu irmão. Não foi possível reconciliar com o meu irmão, então eu o perdoo, mas agora eu vou tomar outras providências. Ponto. E assim tem que ser, e você segue com a sua vida. Você não precisa difamá-lo, você não precisa atacá-lo, mas você tem que saber tomar as posições da maneira certa. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: Deus nos chamou para sermos pacíficos. Mas o fato de sermos pacíficos, isso não significa que nós corremos de guerra. Mas é aprender que, por mais barulhenta que esteja a minha vida, por mais que as coisas estejam lutando contra mim, eu preciso manter a paz. Eu tenho orado sobre isso. Eu tenho dito: Senhor, me dá essa capacidade das ondas estarem batendo nas minhas costas e eu estar relaxado. Mas eu vou dizer e confessar para vocês, isso é extremamente difícil. Isso não deve ser só difícil para mim, deve ser difícil para vocês também. Ser pacífico em todo o tempo. Então eu acredito que nós precisamos realmente estar mais próximos de Deus, para poder, ter mais disso que Ele tinha. Então nós vemos que, às vezes, estamos seguindo a Cristo, mas é como se Ele estivesse numa dimensão e nós estivéssemos noutra. Porque as pessoas dizem: não, Jesus era um homem comum. Sim, Jesus era um homem normal, que nem eu e você, mas um detalhe, Ele era Deus também. Ele foi o verbo vivo que encarnou. Então eu tenho que crer que se Ele me deixou o exemplo, eu posso ter disso dele. Mas eu só vou aprender com Ele a ter essa paciência, a ter esse espírito pacífico, se eu passar tempo suficiente com Ele. Mas vem cá, será que nós temos tido tempo suficiente com Jesus para ter essa calmaria dele, para ter essa paciência dele? Porque tem dias, irmão, que a gente acorda e parece, que tem tanto gigante, tanto leão na nossa vida, que a gente não tem como simplesmente descansar em Deus. É difícil. Mas então você vai para um lugar em oração para tentar, se socorrer em Deus. Está faltando para nós olhar mais para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. Eu estava meditando essa semana sobre a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou completamente fora da casinha. Ele ficou um homem desequilibrado, saiu do seu palácio. A Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu, e ele foi ter junto com as feras do campo. Ele viveu vários anos ali, e tudo isso foi uma sentença de Deus sobre a vida dele, por causa do orgulho que havia dentro dele. O orgulho o abateu, o derrubou. Mas então a Bíblia diz que depois de um tempo ele olhou para cima e reconheceu quem Deus era. E ali ele voltou à sua sanidade, voltou ao seu estado normal. Alguns de nós, está faltando olharmos para o alto, para recuperarmos aquilo que somente está em Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: está faltando olhar para o alto. A quarta característica de Jesus que me impressiona é que ele era um homem de muita oração. E a minha pergunta para você é: você tem imitado essa característica de Jesus, de ser uma pessoa de oração? Em Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, porque Jesus aprendeu que os seus momentos de oração o guiavam. Uma vez ele retornou de uma oração e anunciou que havia chegado o momento de se mudarem para outra cidade.
Outro momento de oração resultou na escolha dos discípulos, em Lucas capítulo 6. Jesus era guiado por uma mão invisível, porque ele estava sempre aos pés do Pai. João 5,19, o que o Pai faz, o Filho também faz. E no mesmo capítulo ele afirma: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu preciso dessa característica na minha vida, ser alguém de mais oração. As pessoas andam me perguntando muito: por que eu não sou batizado no Espírito Santo? Porque não tem busca mais. Sabe, o culto já é todo cronometrado, já tem um script do início ao fim. Então é muito tempo de louvor, é muito tempo de muitas coisas na igreja, às vezes não tem tempo de oração. E se você quer mais de Deus, você vai ter que orar mais. As pessoas estão com dificuldade de orar mais, de tirar tempo para Deus. É por isso que eu considero os propósitos de oração que nós entramos com o propósito realmente para incentivar as pessoas a orar. Sabe, eu não tenho que ser apenas um membro de um grupo de oração, ou um participante de um grupo de oração. Eu tenho que ser um grupo de oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu tenho que ser um grupo de oração. Você pode pedir oração para todo mundo, mas você tem que ser a pessoa que mais ora. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá provisão sobrenatural. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, apresento a minha família a ti, apresento a minha casa, e que a luz da tua presença, Jesus, esteja na nossa vida. Nos livra, Pai, da maldade, nos livra da inveja, nos livra, Senhor, das contrariedades espirituais aqui desse mundo, no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor: abra caminhos, abra portas, nos coloque diante das pessoas certas e nos lugares certos. Renova as nossas forças, dá-nos ânimo, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, para que cada pessoa que está pedindo uma provisão especial do Senhor, que ela seja atendida. Entregamos a Ti a necessidade de cada um dos Teus filhos, e em fé nós concordamos e cremos no poder sobrenatural do Senhor. Nos dê estratégias, nos dê provisões de oportunidades, nos dê provisões de conexões, nos dê oportunidades nas mesas, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Pai, e pedimos também: traga provisões novas sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Semana passada eu recebi muitos pedidos em favor das finanças, pessoas pedindo oração, pedindo a bênção de Deus em favor dos negócios, dos projetos, dos sonhos. Então, essa semana, nós estaremos a semana inteira orando por provisão divina. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele é Jeová Jirê. Para Ele não há dificuldade alguma de trazer uma provisão para a sua vida. Às vezes a provisão de Deus vai vir em forma de finanças, às vezes vai vir em forma de mais trabalho, às vezes vai vir em forma de novos contratos, vai vir em forma de oportunidades.
de ideias, enfim, a provisão de Deus chega para aquele que pede. A Bíblia diz: tudo aquilo que pedirmos receberemos, o que buscarmos encontraremos, e se batermos na porta, ela se abrirá. Agora, você tem que ter maturidade para pedir. Peça segundo o propósito e a vontade de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. 5 batalhas que precisamos vencer na nossa mente. A guerra na mente é uma das piores batalhas que alguém pode enfrentar. Porque a mente, os pensamentos, eles vêm para derrotar todo o resto. É por isso que o inimigo ele tenta tirar a tua autoridade. Sabe como que o inimigo tenta tirar a autoridade de alguém? Derrubando a cabeça, vencendo nos pensamentos, vencendo na mente. É por isso que nós dizemos que o campo de batalha espiritual mais ferrenho é na mente. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, olha o que está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Essas fortalezas que a Bíblia está falando aqui são fortalezas na mente. Quando o diabo consegue, de alguma maneira, trazer um pensamento que governa sobre os pensamentos bons e os pensamentos de Deus na tua vida, ele consegue controlar a tua vida. Então nós precisamos lutar contra fortalezas que o inimigo ele instalou. E claro, uma fortaleza ela não é levantada do dia para a noite. É como um tijolinho e outro tijolinho e outro tijolinho construindo uma fortaleza. Você sabia que foi feito um estudo? Eu não sei até que ponto esse estudo ele é realmente como eu estou falando, mas eu li a notícia e vi o vídeo. O ser humano nasceu com 2 medos, que é o medo da altura e o medo do barulho. Os outros medos que o ser humano adquire é na trajetória, através de situações ou até mesmo com outras pessoas. Mas todo ser humano nasce basicamente com 2 medos, o medo da altura e o medo do barulho. Nós temos que compreender que todo medo que foi adquirido, na verdade, foi adquirido por um sistema que nós estamos inseridos. E se nós queremos quebrar todo medo, toda insegurança, nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo para nos encher de ousadia. A Bíblia diz que o Senhor nos deu o espírito de ousadia e não de covardia. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para você antes de falar das 5 batalhas. Quantos aqui sofrem por antecipação? Ou seja, algo nem aconteceu e você já está sofrendo por aquilo. Você já está preocupado, você já está perturbado, já está pensando que vai perder tudo. É um conflito que você tem na sua mente. Uma outra pergunta que eu tenho para você. Quem aqui reage primeiro e pensa depois? E isso acontece frequentemente. E quando viu, já falou que não devia falar. Já tomou a atitude que não deveria tomar. Quem aqui que tem atitudes de desequilíbrio, de impulsividade, e isso tem trazido assim um problema gigante para a sua vida, porque depois você se dá conta que você não teve, equilíbrio emocional e botou tudo a perder, botou um emprego a perder, botou um lugar que você tinha conquistado, você botou a perder, em um momento de raiva, em um momento de descontrole. Ou seja, isso tudo vem de batalhas também na mente. Batalhas da mente que tentam estabelecer fortalezas em nós. Agora, lembra do Coliseu? O Coliseu em Roma? No Coliseu havia grandes e ferozes batalhas. E geralmente o gladiador, que era mais forte, que era mais ágil,
se ele conseguisse sobreviver a uma luta, então ele era o grande vencedor. Então imagine a sua mente como um grande coliseu. Os pensamentos bons e os pensamentos maus. Quem vai ganhar essa batalha? Aquele que tiver melhor treinado. Então, se você não treinar os pensamentos bons, se você não treinar para eles prevalecer contra os pensamentos maus, você vai ter perdas na sua vida, porque se o mal vence, o sofrimento é inevitável. Agora, se os pensamentos bons vencerem sobre os pensamentos maus, então você será uma pessoa livre. Você terá vitória sobre aquilo que é ruim. E a Bíblia diz que nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos. Quando a Bíblia diz em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, o coração não pensa, mas o coração é a mente. Então, quando a Bíblia diz guarda o teu coração, ela está dizendo guarda a tua mente. Guarda a tua mente dos maus pensamentos, guarda a tua mente das dúvidas. E essas 5 batalhas que eu quero falar hoje aqui, elas vão abrir o seu entendimento para aquilo que você precisa lutar e prevalecer. Então essas 5 verdades vão lhe ajudar muito. 5 batalhas que precisamos vencer na nossa mente. Primeiro, a batalha da intimidação. O que é a batalha da intimidação? É quando alguém ou algo está lhe intimidando. Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego. Você quer muito emprego, precisa dele, mas de repente você olha para o seu currículo e você vê que tem candidatos melhores do que você na sua frente e você se sente intimidado por pessoas que você nem conhece. Você se sente intimidado por pessoas que às vezes não têm nem metade da sua capacidade. Ou até mesmo quando você vai em um outro país e você tem que passar pela imigração e você se sente intimidado, sabe? Parece que está todo mundo contra você ou está todo mundo olhando para você. E na verdade, essa intimidação é um alimentar errado do medo, é um alimentar errado de sentimentos de insegurança. A intimidação impede pessoas de falar em público. A pessoa se sente intimidada. Ela vê outros indo na frente dela e ela pensa que todo mundo é melhor do que ela. Só que ela não falou. Ela nem abriu a boca ainda. E ela já está se sentindo, sabe, intimidada por aquelas pessoas. E daí vem o nervosismo, vem aquela incerteza. Será que vai dar certo? Eu estava ouvindo um testemunho muito bacana a respeito de um rapaz que ele nunca tinha falado em público. Ele era um ótimo líder de equipe, mas ele nunca tinha falado em público. E de repente ele teve que falar em público por causa de uma situação. E ele foi terrivelmente mal na primeira vez que ele falou em público, e a segunda também, e a terceira também, e a quarta também. Quando foi lá pela 5ª vez, ele estava falando melhor do que os seus chefes. E algumas pessoas chegaram para ele e perguntaram assim, vem cá, você fez algum curso de oratória? Ele disse não. Às vezes nós estamos sendo intimidados por causa do novo. Às vezes o novo traz intimidação para a gente. É por isso que nós temos que ter a nossa confiança em Deus, sabe? E não pensar muito em algumas coisas, apenas ir e fazer o que Deus está colocando no nosso coração. É assim que você quebra a intimidação. A segunda coisa é a batalha da antecipação. É como eu disse, pessoas que sofrem por antecipação. Nem aconteceu e elas já estão preocupadas. Quantas pessoas me pedem oração por cirurgias que vão fazer e na cabeça delas tudo pode dar errado? Na cabeça delas o pior vai acontecer? Elas ficam sofrendo por coisas que ainda não passaram? Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus cuida de você. Deus cuida, a Bíblia diz, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele o fará. Nós temos que parar de pensar em coisas ruins que podem acontecer e colocar a nossa fé na palavra de Deus, colocar a nossa fé em Cristo Jesus e descansar no Senhor. Porque
mesmo nos piores dias aqui dessa terra, nos piores dias, esses dias passarão. Você já deve ter enfrentado situações, sabe, que quando você entrou, sabe, parecia que você ia viver uma vida inteira de sofrimento, e aquilo ali durou uma semana, durou 10 dias, durou um mês e depois passou. Por quê? Porque nós sofremos por antecipação. Nós ficamos preocupados em relação ao nosso futuro, mas é Deus quem cuida de todos os nossos dias aqui nessa terra. A terceira batalha é a batalha da autoestima. É aquela pessoa que ela não sabe quem ela é, ela tem crises de identidade. Então tudo preocupa ela, tudo perturba, tudo incomoda, tudo aflige ela e ela não se vê bem. Sabe, na verdade ela se vê mal. Ela tem um reflexo muito negativo de quem ela é. Ela se sente a mais pecadora, ela se sente a mais limitada e na verdade todos nós temos limitações, todos nós somos falhos. É que a gente pensa que até mesmo isso acontece no meio da igreja. As pessoas pensam que todo mundo tem que ser perfeito e eles acabam se condenando quando fazem coisas erradas, mas apesar de nós tentarmos fazer o que é certo, nós iremos falhar? Nenhuma nem duas vezes? Então, nós precisamos depender da misericórdia de Deus. Quando eu entendo isso, que Deus é bom comigo, que Deus é misericordioso, que Deus me ama e que em Cristo eu sou mais do que vencedor, que eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Então, a minha vida ela passa a caminhar com mais segurança. Por quê? Porque a minha autoestima tem que ser saudável. Você tem que se gostar, amém? Você tem que se abraçar antes de abraçar o outro. Quem não se abraça e só quer abraçar os outros, sempre vai sair ferido. A quarta batalha que enfrentamos é a batalha da impossibilidade. Muitas coisas aqui nessa terra são dificílimas, E essa batalha da impossibilidade, sabe, onde a gente pensa assim, puxa, não tem como. Não há. Agora, nesse momento, é impossível. Mas Deus é Deus do impossível. E o que é impossível aos homens é possível para Deus. Às vezes você deixa de sonhar, você deixa de viver algumas experiências na sua vida, porque você pensa já que não vai dar certo. E que não tem como dar certo, e que não há milagre no seu caminho, não há uma agenda de intervenção divina. Ei, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele mandou tirar a pedra do túmulo. Tem coisas que competem a nós e coisas que competem a Deus. Se você removeu a pedra, agora espere o milagre. E assim tem que ser, faça tudo o que for possível e os resultados são com Deus. E para encerrar, a última batalha, e essa batalha na nossa mente assim é muito delicada, é a batalha da exaustão. Quando você está exausto, até mesmo na sua mente, sabe, às vezes você não está nem cansado fisicamente, mas a sua mente ela está estressada, a sua mente está em crise e ela está exausta. E quando estamos exaustos, nós tomamos as piores decisões e pensamos em muitas coisas que podem nos roubar do nosso destino em Deus. Então, você precisa renovar a sua mente e buscar um refrigério de Deus. É aí que entra o poder da profecia. Porque a profecia, quando você recebe uma palavra de Deus, certo? Quando você recebe uma palavra de Deus, a Bíblia diz que você é edificado por dentro. Essa edificação que acontece por meio de uma palavra profética, essa edificação ela restaura a sua alma, ela restaura a sua mente. Ela tira o desânimo e o cansaço que estavam em volta, sabe, da sua mente. É por isso que o diabo luta tanto contra a profecia e contra os dons espirituais, porque isso é uma das coisas que nós precisamos. Não queira, sabe, viver sem todos os poderes do reino. O reino de Deus tem muitos poderes e nós não podemos ignorá-los. Eu deixo essa palavra ao teu coração. E espero que essa palavra esteja ajudando você, esteja lhe dando norte, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2
e esse é o Café com Jesus 1. São devocionais, olha só, uma palavra para cada dia do ano, que vai enriquecer o teu dia. Não esqueça de ler primeiro a sua Bíblia e depois os devocionais, certo? E você, que não é meu aluno na academia aqui no Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Segunda, terça e quarta, eu estou ao vivo na academia, às 9h45 da manhã. Segunda e terça dando direção e passando os estudos do módulo que estamos. E na quarta-feira nós temos algo chamado a Mesa das Direções ou do Conselho, tá? Onde eu dou conselhos, eu tiro dúvidas, eu fico um tempo ali online com as pessoas. E se você quiser se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Amanhã tem de novo, você não pode ficar de fora, tá? Hoje teve e amanhã tem de novo. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção você se tornar aluno da academia. Tem muita coisa boa ainda que está vindo aí para a academia e você não pode ficar de fora jamais. Amém? Então, convido você aí a estar com a gente em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar os Salmos 91 e você que quer adquirir nossos livros e ser aluno da academia, vai lá no meu site www.vinicius17.com.br. Quero pedir a todos que estão aqui nessa oração da noite que deixe a sua curtida aqui por gentileza e compartilhe agora com o máximo de pessoas. E você, mãe, que seu filho já é casado, já é um empreendedor, manda para ele essa oração. Manda para ele essa oração, porque o inimigo tenta muitas vezes bloquear os empreendedores com medo, com insegurança, sofrendo com antecipação. Tem muito empreendedor sofrendo com ansiedade, sabe? Eu tenho atendido muitos empreendedores que estão exaustos, estão numa carga de exaustão terrível. É por isso que eu quero que mães que têm filhos aí, mandem para os seus filhos assistirem essa palavra, mandem para eles essa oração em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários, meu Deus proverá. Escreve aí com fé, amém? Como uma declaração profética para a tua vida e para o teu futuro. Escreve aí, meu Deus proverá. Aleluia! Teu Deus proverá, o meu Deus proverá. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, confiamos na justiça de Deus, confiamos na provisão sobrenatural do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite a vida de cada pessoa que está em oração comigo agora nesse momento. Sim, ó Deus, nós oramos para que o Senhor traga recursos, para que o Senhor apresente essas pessoas, as pessoas certas, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor abençoe com ideias, com estratégias, com inspiração essa pessoa. Abençoe, Pai, tudo aquilo que está nas mãos dela e o que está nas mãos dela venha a ser multiplicado. Oro também, Senhor, para que toda pessoa que está buscando uma cura divina, um milagre, que essa pessoa agora receba um toque de Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós dizemos a toda enfermidade, a toda infecção, a toda dor no corpo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que o laço de Satanás seja cortado, que toda amarra do inimigo seja desfeita. Oramos em nome de Jesus, Pai, declarando que a vitória pertence a essa pessoa. Por isso, oramos para que a ansiedade vá embora, a depressão vá embora, as dores na alma vão embora e que o Senhor traga uma cura total e completa dessa pessoa.
Em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo a alergias, eu digo a infecções, infecção nos pulmões, dores nas pernas, fibromialgia, todo tipo de enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Seja curado. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja cura total e completa na vida dela. Eu oro também para que haja restauração. Toca na vida dela, na vida do seu esposo. Senhor, eu apresento essa mulher que tem esse desejo e nós oramos concordando em fé, crendo, Jesus, que Tu és Deus de milagres. Nós cremos e liberamos uma palavra, aquilo que se vê pela fé. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que irá se tornar realidade. No nome de Jesus Cristo, abençoe, Pai. Também oro por toda pessoa que está tendo batalhas na mente, toda pessoa que está sendo atacada nos seus pensamentos, seja livre agora. Que a mão de Deus toque em você, que seja quebrado toda a fortaleza espiritual na tua mente, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos, somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus e no nome de Jesus estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Todo jugo espiritual seja quebrado agora, toda influência do mal seja desfeita em nome de Jesus. E Pai, eu te peço, toque-os com o teu poder. Toque-os com a Tua graça, nos encha da Tua presença, Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui na oração. Que Deus te abençoe e até mais.